Celebrando a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tenho lido a Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 a 32. Prezados ouvintes, notadamente aqueles que são membros de igrejas, é a pergunta que dirijo a eles, dizendo: você tem participado da ceia do Senhor? Ou você despreza a mesa do Senhor? Qual foi a última vez que você esteve na igreja como um cristão, participando da ceia do Senhor? Há pessoas que começam muito bem a vida espiritual, mas com o passar dos anos se tornam desligadas, desleixadas e paulatinamente se afastam da igreja e, consequentemente, deixam de participar, de celebrar da ceia do Senhor. Admitem para si mesmas que podem ser bons cristãos em suas casas e que não sentem necessidade de estar reunido frequentemente. Ora, de quem esta pessoa recebeu autoridade para se afastar sistematicamente da mesa do Senhor? A ceia é um memorial. É o que nós acabamos de ler nessa parte da carta de Paulo aos Coríntios. Todas as vezes que beberdes este cálice, o fazeis em memória de mim. Depois, então, Paulo conclui: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ora, memorial é um marco visível que faz a pessoa participar ou tomar conhecimento, para que não venha se esquecer, por exemplo, de um fato heróico da vida da nação, algum acontecimento solene, como Deus no passado determinava que se levantasse um memorial para gerações futuras, quando indagasse por que nós estamos fazendo isso.
Os pais teriam oportunidade de relatar aos filhos a misericórdia, o milagre, a atuação de Deus na vida do povo. Foi assim quando saíram do Egito, celebraram a Páscoa e havia uma cerimônia na hora da refeição que levantava a pergunta dos participantes ainda pequenos: por que este cordeiro assado com ervas amargosas e outras particularidades da celebração? Aí os pais teriam oportunidade de contar aos filhos a misericórdia de Deus, como agiu para tirar o povo da escravidão do Egito. E a ceia é uma celebração que nos traz a lembrança, o grande fato do cancelamento, do perdão de nossos pecados, mediante a morte vicária e expiatória do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você pode ser um bom crente, assim se considera ausente da mesa do Senhor sistematicamente, e eu quero deixar aqui para você esta exortação que você não está agindo corretamente à luz da palavra de Deus. Se houver impedimento na sua vida que impeça da participação, é preciso que esse impedimento seja removido e que haja esta participação contínua, frequente, até quando o Senhor Jesus voltar. É verdade que existem grupos religiosos que obstam, que impedem de determinadas pessoas participar da mesa do Senhor, ou como costumam dizer, da refeição noturna. Por que o fazem? Porque informam, ensinam a essas pessoas que ele não faz parte do novo pacto inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, que ele ainda está vivendo no antigo pacto e, por conseguinte, como o sangue de Cristo derramado no Calvário é o elemento que inaugurou o novo pacto, como aconteceu com Moisés quando saiu da terra do Egito e celebrou ali o primeiro pacto com sangue de animais. Jesus, citando o cálice na hora da distribuição, ele disse: este cálice é a nova aliança que é feita à base do sangue dele derramado para a remissão de pecados. Prezado irmão, por que você deve celebrar a ceia do Senhor? A ceia é chamada por nós a festa do amor. Na ceia nos lembramos do texto áureo da Bíblia Sagrada. O texto áureo da Bíblia Sagrada é João 3,16. A Bíblia é um livro cristocêntrico. A primeira menção a respeito da vinda de Jesus está em Gênesis 3:15. E agora, aquela promessa de Deus de levantar da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, tinha chegado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, na ceia, nós nos recordamos do grande amor de Deus para conosco e entregar seu Filho Jesus Cristo para a nossa redenção. Capítulo 4 da primeira epístola de João, no versículo 8 em diante, diz o escritor bíblico: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra é sublime. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação. Esta palavra significa resgate, pagamento. Cristo pagou nossos pecados, redimiu-nos pela sua morte na cruz. Então, nós dizemos que ceia é a festa do amor, quando nos lembramos do amor de Deus em nosso favor. Ceia do Senhor é a festa do testemunho cristão, significando isto, que este ato significa que estamos testemunhando ao mundo que nossa redenção se deu em razão da morte de Cristo, e isto o devemos fazê-lo até que Ele volte. Jesus disse em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Depois que eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí está as razões que justificam a celebração da ceia do Senhor, e há um tempo quando ela deixará de ser relembrada, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que venha. Quando vier, seremos arrebatados para o céu, e lá estaremos junto com o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua palavra, quando da primeira vez celebrou a ceia do Senhor, e ele disse, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo ou de novo convosco no reino de meu Pai. Até aquele dia, versículo 29 do capítulo 26 de Mateus, em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Você está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? Saiba então que neste dia do arrebatamento da igreja vai se dar o que a Bíblia declara no capítulo 19 do Apocalipse, versículos 7 a 9, a ceia das bodas do Cordeiro. Feliz aquele que é convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. Celebre a ceia do Senhor. Nós estaremos celebrando em nossa igreja, como fazemos todo último sábado de cada mês. E ali então estaremos distribuindo o pão, o cálice, em memória do nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai, quando descerá para buscar a sua igreja. Amém.